dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Versículos 25 e 26. Quero falar com você nessa noite sobre um tema que para mim é muito importante e eu creio que para você também, mas que nem sempre é muito fácil. Queria conversar com você hoje sobre o louvor e sobre a adoração. Por isso o tema da mensagem nessa noite: louve, apesar das circunstâncias. Louve, mesmo quando todas as portas se fecham. Louve, mesmo quando o céu se torna cinza. Louve, mesmo quando o sol não aparece. Louve, mesmo quando as circunstâncias não ajudam. Atos, capítulo de número 16, versículo 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Significa que a gente tem que cantar. Significa que a gente tem que falar. Significa que às vezes a gente tem que cantar para aquele que está ao lado ouvir também. Versículo de número 26. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Isso me chamou a atenção. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Olha que coisa interessante. Somente Paulo e Silas louvavam e cantavam hinos. Mas eis que as portas de todas as celas se abrem e as algemas de todos caem. Somente 2 homens naquela prisão louvavam, cantavam, adoravam. Mas todos ali tiveram as suas celas abertas e as algemas quebradas. Deixa eu dizer algo para você, gente. Quando você louva a Deus, não é somente você. Você provoca algo que está ao teu redor. Mas olha que coisa interessante. Quem foi liberto da prisão? Todos? Todos foram livres? Não. Somente Paulo e Silas. As algemas de todos se quebraram, mas quem saiu? Só quem louvou. As algemas de todos quebraram, as portas de todos se abriram, mas somente aqueles que louvavam tiveram entendimento e saíram. Todos os demais ficaram. Eu quero chamar você nessa noite para você começar a abrir a sua boca, rasgar o seu coração em louvores e adoração a Deus. Não importa quem está ao seu lado, não importa se a situação está favorável ou não, você é um adorador e a sua adoração tocará os céus. Aleluia! Louve, não importa as circunstâncias. Gente, a Bíblia está repleta de expressões de louvor. Você vai para o livro dos Salmos e você vai encontrar uma infinidade de expressões de louvor. Mas eu tenho para mim que esse tema ainda é um tema pouco compreendido por todos nós. Ainda é um tema pouco aplicado na vida de todos nós. Nós cantamos,
nós declaramos o nosso amor a Deus. Mas eu tenho a sensação que falta às vezes algo. Você não tem essa sensação? Eu tenho a sensação que às vezes, por mais que você coloque uma música, por exemplo, hoje nós cantamos: o meu Deus é um Deus de milagres. Ele abre caminho no deserto. Ele é a luz na escuridão. Esse é quem tu és. Eu posso cantar isso uma infinidade de vezes. Eu posso declarar isso uma infinidade de vezes. Mas mais do que cantar, eu preciso viver isso. Quando a situação difícil se levanta, meu Deus é um Deus de milagres. Quando as portas se fecham, o meu Deus é a luz na escuridão. Ah, meu irmão, quando você está no meio de um deserto e não sabe para onde ir, não tem direção, Ele abre caminhos no deserto. Esse é o Deus a quem eu sirvo. Esse é o Deus que me tirou das trevas e me deu salvação. Esse é quem tu és. Isso só é possível quando nós temos um componente importante no louvor e na adoração, chamado de intimidade. Você pode ter músicos com voz talentosíssimas, e eles podem cantar, mas quando eles não vivem com Deus, aquilo não flui de dentro deles. Um dia eu disse para o Jonatas, falei: Jonatas, eu amo a sua vida e creio em algo grande que Deus tem sobre a sua vida, sobre a vida da Suelen, que está conosco hoje aqui. E um dia eu me lembro que eu falei isso para ele, eu não sei se ele está lembrado disso. Eu disse: Jonatas, Deus liberou uma unção sobre a sua vida. Você e a Suelen, quando vocês cantam, há algo de Deus sobre a vida de vocês. O ambiente muda, o ambiente se transforma, os céus se abrem, a glória desce. Deus tem algo sobre a vida de vocês. Por quê? Porque isso é intimidade. Eu canto no palco o que eu vivo no quarto. Eu canto no altar o que eu vivo no interior da minha casa. Em nome de Jesus, eu quero chamar você hoje para você fazer essa presença se manifestar dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Você vai estar ali louvando, adorando a Deus, cantando dentro de você, e os céus vão se abrir. Ah, eu declaro sobre a sua vida, os céus sobre a sua empresa, eles vão se abrir. Os céus sobre a sua família, eles irão se abrir. Os céus sobre os seus negócios irão se abrir. Você crê nisso, irmão? Você pode levantar suas mãos agora e começar a louvar a Deus, começar a deixar fluir dentro de você palavras de gratidão. Aleluia! Esse é quem tu és. Se a porta fechou, eu vou te louvar. Se a porta abriu, eu vou te louvar. Se os céus estão abertos, eu vou te louvar. Se eles estiverem fechados, eu ainda irei te louvar. Aleluia! Louve apesar da circunstância. Eu me lembro que quem me ensinou a caminhar pela fé, uma vez me ensinou assim: Fábio, você precisa entender a diferença entre louvor e adoração. E eu vejo isso sendo muito replicado, sabe? Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele faz. E nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Quem já ouviu isso? Então assim, é uma diferença que se faz entre louvor e adoração. Louvamos por aquilo que Ele faz. Então a ideia mais ou menos é essa.
Quando eu recebo algo de bom de Deus, eu louvo a Deus. E quando não recebo nada, eu o adoro por aquilo que Ele é. Mas presta atenção numa coisa, eu quero dizer algo para você hoje. O louvor e a adoração não dependem do que Deus faz, unicamente do que Ele é. Unicamente do que Ele é. Se Ele abre a porta, louvado seja Deus. Se a porta fica fechada, louvado seja Deus, porque Ele está comigo. Se Ele me tira do deserto, louvado seja Deus. Mas se eu permaneço no deserto, louvado seja Deus, porque a sua presença me acompanha. Não é por aquilo que Ele faz, é por aquilo que Ele é. Eu louvo a Deus independente dEle me dar ou não alguma coisa. Eu louvo a Deus independente do seu favor estar ou não sobre a minha vida. Eu louvo a Deus por aquilo que Ele é. Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, Ele é meu resgatador, Ele é a minha porção, Ele é a minha herança, Ele é aquele cujo cálice faz transbordar, Ele é o meu Deus, Ele é aquele que me chama para a sua presença, Ele é aquele que me chama para a sua mesa, Ele é aquele cujas suas asas estão sobre mim, me protegendo, me guardando, e não importa o momento que eu vivo, Ele é Deus. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, eu quero incentivar você nessa noite. Eu quero fazer com que essa chama de louvor, essa chama de adoração, ela comece a queimar dentro de você, e você vai sair daqui hoje um adorador. Você vai para sua casa, a presença de Deus vai visitar você, e você vai ver, segunda-feira vai ser bem diferente. Irmãos, tem muita gente profetizando caos. Tem muita gente profetizando caos. Eu quero dizer uma coisa para você. Um adorador é aquele que conhece Deus. Louva a Deus, independente do prognóstico, do diagnóstico, de qualquer outra coisa. Ele louva, porque a essência dele é louvor. Há uma expressão que eu gosto muito. Está na teologia, num livro de teologia, ele diz o seguinte: a igreja, olha que coisa interessante, a igreja é a única instituição na terra que conhece a gramática do reino. Aqui eu poderia fazer uma pregação à parte. A igreja é a única instituição no mundo que conhece a gramática do reino. Significa que tem um jeito certo, tem uma gramática que rege o reino. Existem palavras, existe um vocabulário que rege o reino. Vamos aplicar isso para a mensagem de hoje. Se a igreja é a única que conhece a gramática do reino, deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja é a única que conhece as palavras que tocam o coração de Deus. A igreja é a única que conhece as palavras que mexem com o coração de Deus. A igreja é a única, vamos colocar aqui não apenas palavras verbalizadas, mas gestos. A igreja é a única que conhece os gestos que falam, que elogiam, que abençoam o coração de Deus. Ah, meu irmão. Tem dias que você não fala nada, mas a sua atitude diante de Deus falam mais do que as tuas palavras. A sua atitude diante de Deus. Levanta a mão aqui, se você estiver na internet, concorda comigo, escreve eu. Você já passou por momentos em que você simplesmente dobrou os seus joelhos e chorou?
Levanta a sua mão aí. Eu já fiz isso, gente. Me lembro quando as minhas filhas nasceram, Rebeca e Thalita, que estão aí. Chegou um momento em que a gente tinha que levá-las para a UTI. Né? Foi um momento difícil na vida. E eu não tinha dinheiro, não tinha condições para fazer aquilo. Então eu me lembro que eu fui para o banheiro do hospital, na recepção, assim, uma sala de espera que tinha lá. Então eu entrei ali, tranquei a porta e eu me ajoelhei dentro daquele banheiro. E ali eu chorei. A minha esposa no quarto, o meu sogro na recepção. E Fábio, você tem que dar um jeito. Fábio, você tem que dar um jeito. Fábio, você tem que levar essas meninas para a UTI. Fábio. E eu, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vai uma para um lado, outra para o outro. E chegou o momento que eu disse, Deus, entrei no banheiro. E ali eu chorei. Eu chorei e derramei meu coração diante de Deus. E eu lembro que eu disse algumas palavras para Ele. Eu disse, Deus, eu não sei o que fazer e nem sei como fazer. Mas eu entrego tudo isso nas Tuas mãos. Pouco tempo depois eu fui para ver minhas filhas de novo, que estavam na incubadora ali, e fui para lá e a médica chegou para mim e disse, Fábio, graças a Deus abriram 2 vagas numa UTI neonatal em Itajaí, nós vamos levar tuas filhas para lá. Eu achei que você ia dar um glória a Deus daqueles enormes. Quando você dobra os seus joelhos e às vezes você não fala nada, mas você entrega a Deus dizendo, Deus, só o Senhor pode fazer. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu entrego isso porque sei que o Senhor é meu Deus. Fazendo ou não fazendo, Tu és o meu Deus. Agindo ou não agindo, Tu és o meu Deus. Tu sempre serás o meu Deus. Irmãos, algumas palavras sobre o louvor. O louvor pode nascer, é isso que eu estou falando, inclusive de situações adversas. Veja, se eu tenho na minha cabeça que eu louvo a Deus por aquilo que Ele faz, e quando eu passo por lutas, eu estou olhando no rostinho de cada um, eu conheço as lutas que alguns de vocês estão enfrentando, as portas se fecharam, a situação está difícil, nem sempre sabe que caminho tomar. Então, se você não está vendo Deus agir, você não vai louvar? Se você não está vendo uma porta se abrir, o seu louvor fecha, cerra, termina. Não, o louvor nasce inclusive dos momentos difíceis. Paulo e Silas estão na prisão, eles têm a sua liberdade física restrita, mas o espírito é livre. Irmão, ninguém pode segurar um adorador, não. Ninguém pode calar um homem que adora a Deus. As pessoas de hoje podem estar privadas das suas liberdades por causa de medo, por causa de alguma outra coisa, mas deixa eu dizer algo para você. Aonde você está aí agora, você pode levantar suas mãos, adorar a Deus, e a presença de Deus vai se manifestar aonde você estiver. Porque não depende de situações. Presta atenção nisso. Louva a Deus quando as portas se fecham. Quem entende que Deus não perdeu o controle. Louva a Deus quando as portas se fecham. Aquele que entende que Deus tem propósito. Pastor, e agora ficou difícil para a igreja? Não, não ficou difícil. Agora, a igreja cresceu. Pastor, como que o senhor pode falar isso? Porque em cada lar agora, onde os cristãos estão se reunindo, está uma igreja lá. Qual é o endereço da igreja IVP? Rua 248, número 841, esquina com a Marginal Leste. Esse é o nosso endereço físico. Mas agora, nesse exato momento, Jardim Praia Mar, tem igreja lá. Morretes, tem igreja.
Meia Praia tem igreja. No centro tem igreja. Tijucas, a IVP está lá. Bombinhas tem igreja. Porto Belo tem igreja. Perequê tem igreja. Porque onde está um cristão conectado, a igreja está se manifestando, sendo sal da terra, luz do mundo, ganhando vidas, evangelizando, recebendo de Deus e compartilhando com aqueles através das redes sociais. Então, quando você acha que a situação está difícil para a igreja, Deus vem e dá entendimento, dizendo: agora é que a igreja cresce. Agora é que a igreja cresce. Porque Deus tem propósito em todas as coisas. Deus tinha propósito na perseguição. Aliás, Deus tinha propósito naquela prisão de Paulo e Silas. E nós conhecemos bem o texto. A família toda foi salva. Porque 2 homens presos, que poderiam estar chorando, dizendo: Deus, eu estou pregando. Não é assim que a gente faz de vez em quando? Eu estou fazendo a tua obra, e agora tudo se fechou. As portas se fecharam para mim. Eu já ouvi isso, gente. Não aqui, claro, obviamente. Mas sou pastor há quase 20 anos. Pastor, parece que quando eu era do mundo as coisas eram mais fáceis. Agora eu sou cristão. Parece que ficou tudo mais difícil. Não, meu filho, não ficou difícil. Você está apenas aprendendo a viver uma nova vida em Cristo Jesus agora. Louva a Deus quando as portas se fecham, quem sabe que Deus tem propósito naquilo que você está vivendo. Deus tem um propósito nessa situação. Louva a Deus quando as portas se fecham, aquele que confia em Deus, independente do momento que você está vivendo. Irmã, vou confessar algo para vocês. Eu já saí de casa para pregar. Sem ter comida para comer. E eu sei que aqui tem uma infinidade de pastores que já fez isso. Já saiu de casa, tinha que levar pão do céu, mas não tinha pão dentro de casa. E já voltei vendo os celeiros abastecidos por alguém, porque enquanto você sai semeando a boa semente, Deus está mandando alguém semear sobre a sua seara também. Irmãos, nós não louvamos a Deus porque a gente recebe alguma coisa. Não é isso. Nós louvamos a Deus porque Ele ganhou meu coração. Estava conversando com a minha esposa hoje, e a gente estava lembrando algumas coisas de namoro, de quando tudo começa, né? E eu coloquei uma foto dela na internet hoje. Irmãos, eu amo a minha mulher. E parece que quanto mais tempo a gente passa juntos, mais intenso o relacionamento vai se tornando. Mais apaixonado a gente vai. Tem gente que fala que a paixão termina nos primeiros anos. É mentira, irmãos. A paixão amadurece. E ela vira um amor diferente. Ela vira algo que você olha e diz: cara, eu quero você o resto da minha vida junto de mim. Você ganhou hoje, eu ia escrever isso, acabei não escrevendo, mas falo pessoalmente, ela está lá atrás.
Há 17 anos ela ganhou meu coração como homem. Hoje, ela conquista minha admiração como mulher, como mãe das minhas filhas. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu vou te explicar uma coisa. Louvor não é música. A música é um veículo do louvor. Louvor não é música. Música é uma forma, uma expressão de louvor. Estou caminhando para o encerramento dessa mensagem. A música é uma expressão de louvor. Então, pastor, o que é louvor? Louvor, no sentido mais puro, é elogio. A palavra louvor significa isso. Elogio. Então, quando eu estou dizendo, Senhor, Tu és bom, eu estou louvando a Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você. Qual foi a palavra de elogio que saiu hoje? Qual foi a expressão de elogio que saiu hoje dos nossos corações? Essa palavra falou forte ao meu coração hoje à tarde. Louvor é elogio. Eu posso cantar e não estar elogiando a Deus. E eu posso elogiar a Deus sem usar uma nota musical. E o que eu queria nessa noite era aprofundar o teu entendimento sobre isso. Hoje, por isso que eu usei o exemplo da minha esposa. Eu olho para minha mulher e eu admiro ela. Os anos se passaram, ela não é mais a mocinha de 20 anos quando eu casei. Hoje ela é uma mulher que vai completar, deixa quieto, né? As mulheres geralmente não gostam que fale a idade, né? Mas vai fazendo com que às vezes, presta atenção nisso, até as palavras se tornam desnecessárias. Quem é casado aqui, gente? Levanta a mão. Quando a gente recém-casa, a gente fica naquela expectativa de receber um elogio, né? Fez o almoço para o marido. O marido fez um almoço para o Dia das Mães. Hoje eu fui lá, fiz um almoço para minha mulher e, né? Chega um momento que você não precisa mais de palavras. Um olhar entra dentro de você. Ai, gente. Sabe aonde eu quero chegar? É que às vezes parece que o nosso relacionamento com Deus, ele é muito distante. Deus. E na verdade, Ele é meu Pai, meu Redentor, meu resgatador. Ele é o meu fôlego de vida. Ele é a luz da minha manhã. Ele é aquele que me guarda durante a noite. Ele é a minha proteção. Eu ando nele. Eu me movo nele. A minha vida sem Ele perdeu totalmente o seu sentido. E quando eu dobro os meus joelhos, eu não dobro os meus joelhos para cumprir um rito ou um ato religioso. Quando eu dobro os meus joelhos, e nem sempre eu dobro os meus joelhos para orar, às vezes eu deito na cama
E quando eu estou deitado na cama, o meu coração está inclinado para o coração dele. E ali eu tenho momentos de louvor, momentos de adoração, momentos de comunhão. E ali a presença dele me envolve, como muitas outras vezes me envolveu. Como a presença dele muitas vezes trouxe paz ao meu coração, conforto à minha alma, segurança ao meu espírito. E mesmo quando a situação não mudou, ele me deu paz para continuar. Irmãos, nessa noite, que o Espírito do Senhor venha sobre você, que nessa noite ele te envolva de uma forma, nós não podemos tocar você. A minha vontade era de te abraçar, mas a gente não pode. A minha oração nessa noite é para que o Espírito te envolva individualmente. Ministério de louvor, por favor, suba aqui. Eu quero ministrar algo sobre a sua vida nessa noite. Quero ministrar algo sobre a sua vida nessa noite. Mas você vai precisar abrir teu coração. Você vai precisar desejar viver algo diferente na sua vida. Você vai precisar querer fazer algo diferente. Tanto você que está aqui, como você que está em casa. Você pode sair daqui hoje totalmente diferente. Mas veja, irmãos. Nós vivemos uma vida cristã muitas vezes dependente de homens. Sim ou não? E esses tempos de fechamento, distanciamento social, eu entendo que Deus está nos levando a entender que você, cada um de nós, prepara um altar e a presença de Deus se manifesta naquele lugar. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Jonatas e a Sueli vão estar ministrando uma canção. As portas estavam trancadas da prisão. Mas eis que as portas se abriram. Porque algo sobrenatural acontece durante o louvor. Algo sobrenatural pode acontecer durante o louvor. Talvez algumas portas na sua vida se fecharam. Talvez algumas portas dentro da sua casa mesmo se fecharam. Mas eu quero convidar você nessa noite para deixar fluir de dentro de você uma expressão de louvor perfeita. Louve quando as portas se fecharam. Louve quando as coisas não estão bem. Louve, porque é ali que o milagre é gerado.